A graça e a paz, povo de Deus. O meu nome é Diego Nunes e nós chegamos até o segundo episódio do estudo do livro de Daniel. Hoje o tema é Quando o mundo tenta roubar a sua identidade. Nosso texto base está em Daniel capítulo 1, versículos 6 e 8. Daniel assentou no seu coração não se contaminar. A Babilônia não queria apenas conquistar Jerusalém. Ela queria conquistar mentes. O objetivo não era somente dominar aqueles jovens fisicamente. O objetivo era apagar a sua identidade espiritual. Por isso, uma das primeiras coisas que a Babilônia faz é trocar os nomes daqueles jovens hebreus, porque os nomes, eles carregam significado, carregavam história, carregavam fé e carregavam identidade. A Babilônia queria que eles esquecessem quem eram e a quem pertenciam. E o mais interessante, essa mesma batalha continua acontecendo hoje. A Babilônia queria apagar Deus da identidade deles. Os nomes hebraicos daqueles jovens apontavam para o Senhor. O exemplo de Daniel, que significa Deus é meu juiz, mas o seu nome foi trocado por Beltesazar, e esse nome é ligado aos deuses babilônicos, com a ideia de Bel protege o rei ou protegido por Bel. Bel era uma divindade da Babilônia e a Babilônia queria tirar o foco de Deus para substituir pelos seus ídolos. Agora, Ananias, que significa o Senhor é gracioso, mas foi substituído por Sadraque. E Sadraque provavelmente significa servo de Acu, uma referência a uma divindade pagã ligada à lua. Já Misael, que significa quem é como Deus, e era praticamente uma declaração de adoração, mas foi substituído por Mesaque, que carrega a ideia de quem é como Acu. A Babilônia pega uma pergunta que exaltava o Senhor e a distorce para exaltar um falso Deus. E por último, Azarias. Azarias significa o Senhor ajuda, mas foi substituído por Abednego, que significa servo de Nebo, outro deus babilônico. Perceba o que está acontecendo. A Babilônia tenta substituir referências ao Senhor por referências aos seus próprios deuses. E você vê que o mundo continua tentando mudar identidades. A estratégia da Babilônia continua viva. O mundo ainda tenta redefinir valores, normalizar o pecado, apagar referências bíblicas, enfraquecer convicções, moldar pensamentos longe de Deus. A pressão não é apenas externa, ela é cultural. A Babilônia queria que aqueles jovens esquecessem a sua fé, a sua origem, a sua história, a sua aliança com Deus. E hoje também existe pressão para que o cristão viva sem identidade espiritual. Daniel decidiu antes da pressão. O texto diz algo poderoso. Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Daniel não decidiu isso na hora da tentação. Ele já havia decidido antes. Esse é um dos maiores segredos da fidelidade. Homens que permanecem firmes em público normalmente fizeram alianças com Deus no secreto. Daniel era jovem, longe da família, dentro de uma cultura pagã, debaixo da pressão do império mais poderoso do mundo, e mesmo assim ele decidiu permanecer fiel. Mas sabemos que a fidelidade custaria caro. Essa decisão parece pequena no capítulo 1, mas ela prepara Daniel para tudo o que viria depois. Porque o mesmo homem que disse não para a comida do rei seria o homem que mais tarde enfrentaria reis, interpretaria sonhos, permaneceria firme diante de decretos e entraria numa cova de leões. A cova não começou no capítulo 6, ela começou no capítulo 1. Grandes provas são vencidas por pessoas que aprenderam a obedecer nas pequenas decisões. O mundo pode trocar seu nome,
mas não a sua essência. A Babilônia mudou os nomes deles, mas não conseguiu mudar seus corações. Isso é poderoso, porque às vezes o ambiente muda, as pessoas mudam, a cultura muda, a pressão aumenta, mas quem pertence a Deus continua pertencendo a Deus. Daniel podia até ouvir o nome Beltesazar, mas dentro dele continuava existindo Daniel, Deus é meu juiz. A Babilônia tentou apagar a identidade daqueles jovens, tentou afastá-los de Deus, tentou reprogramar suas mentes, mas havia algo que a Babilônia não podia dominar, um coração decidido. E talvez hoje existam pessoas vivendo em uma Babilônia moderna. Pressão, tentações, relativismo, ambientes que zombam da fé. Mesmo assim, Deus continua procurando homens e mulheres que decidam: eu não vou me contaminar. O mundo tentará moldar a sua identidade, mas saiba que a santidade começa nas decisões do coração. A fidelidade a Deus nem sempre traz conforto imediato. Quem decide permanecer firme nas pequenas coisas estará preparado para grandes provas. Eu quero finalizar esse episódio com uma frase: a Babilônia pode tentar mudar o seu nome, mas não pode destruir uma identidade firmada em Deus. Que o Senhor te abençoe e que nós possamos nos encontrar no próximo devocional.